momento. Tente novamente, mas tente novamente. Telefone sem fio. Quem lembra dessa brincadeira? A gente dava risada porque começava com a frase "O sol tá bonito hoje" e terminava a brincadeira com a frase "O sapato do tio caiu da ponte". Era divertido, né? Na vida real, acontece a mesma coisa, mas não tem graça nenhuma. No ar, telefone sem fio. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei em qual momento você estará assistindo esse episódio. E meu nome é Roberta Guerreiro, sou terapeuta integrativa e eu quero que você se sinta literalmente dentro da minha casa. Eu resolvi fazer a gravação do episódio dentro da minha casa para gerar uma conexão, para que você se sinta como se você estivesse aqui do meu ladinho. E hoje, com muita alegria, a gente vai receber o Hélio Assuda. Seja bem-vindo, Hélio. Boa noite. Roberta, obrigado por ter me convidado para fazer parte, desse projeto teu. Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui, né? Do fundo do coração, porque Roberta me ajudou tantas vezes em inúmeras situações e que não estavam relacionadas ao que ela faz hoje. Hoje, mais dedicada realmente a algo que realmente ela quer levar para as pessoas. Mas estar aqui hoje é muito importante para mim, de verdade, porque eu acho que é uma forma de retribuir também tudo que ela pôde me ajudar. Muito obrigada, fico muito feliz e é isso, né? E é a ideia exatamente desse projeto. A gente olhar para a comunicação das relações, a gente entender um pouquinho mais como é que funciona, né, a mentalidade masculina, a mentalidade feminina, os casais, as relações das nossas famílias, para que a gente tenha relacionamentos mais saudáveis, que a gente não faça com que a nossa relação seja um telefone sem fio. Então, a gente vai começar agora com algumas perguntas para que você possa nos ajudar a entender um pouco através de como é a sua forma de pensar, como você se relaciona, como você cuida das suas relações e um pouquinho de como essa cabeça masculina pensa. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é, vamos lá. Você acha fácil expressar o que você sente nos seus relacionamentos? Olha, eu vou falar um pouco sobre Hélio e um pouco sobre talvez a percepção que eu entenda da cabeça masculina, tá? Bom, acho que o homem não tem essa facilidade tão grande, talvez, em se expressar, né? E eu, obviamente, tô nessa junto. Mas eu acho que mais do que isso também, eu acho que vai muito pela recepção também da forma, das coisas que você fala, né? Então, se muitas vezes eu falo com você e o que eu falei ele não é muito bem recepcionado, eu acho que também te desmotiva a também levar qualquer outra coisa do tipo, né? Eu enxergo que o homem é muito prático, né? Eu penso inúmeras vezes, por mais que seja uma coisa que, sei lá, esteja me incomodando muito, eu penso 10, 20, 30, 40 vezes em levar isso para a pessoa, porque eu falo, será que vale a pena ter esse estresse? Será que vale a pena, entrar num conflito que muitas vezes não precisaria? Então acho que vai muito por esse lado. Vou entrar num conflito que talvez eu não precisaria, talvez eu poderia, passar batido e vamos superar e quem sabe as coisas não se resolvem por si só. Mas minha aí cabeça. Você acha que jogar para debaixo do tapete, porque é mais ou menos o que acaba acontecendo quando você não expõe ali algo que esteja te incomodando, que seria importante ser conversado. Isso mais para frente não vai se acumulando? Eu não vejo que jogar para baixo do tapete, eu não vejo uma situação de jogar para baixo do tapete, eu vejo mais como do tipo, vamos também talvez entender do porquê aquilo está acontecendo. Sei lá, muitas vezes a gente se relaciona com uma pessoa que a gente entende que tem alguns pontos de diferença com a gente. E muitas vezes esse ponto são questões de criação, são questões de, dinâmica familiar, dinâmica da própria casa e coisas do tipo, né? Então, eu acho que a gente está acostumado a muito levar as coisas pelo lado ruim. Né? O cara não está fazendo, a mulher não está fazendo porque é folgada ou porque é coisa do tipo e tal.
Então, às vezes, obviamente, acho que a gente tem a falsa expectativa de que aquilo, com o passar do tempo, a pessoa vai ter uma percepção e vai entendendo um pouco melhor e talvez tenha um insight milagroso de que, né, aquilo te incomoda ou do que deveria fazer diferente. É uma falsa ilusão, na verdade, né? Mas a gente tem essa crença, talvez. Eu, pelo menos, tenho essa crença, né? E eu lembro muito do amigo meu, que ele falava exatamente isso, né? Ele falou, poxa, casei, aí minha mulher não arrumava cama, e passou o primeiro ano, e aí não arrumava cama, e ele falou, cara, cansei. Eu parei de arrumar cama. E aí ela começou a sentir falta. Poxa, por que você não arruma cama também? E aí que a pessoa entendeu de fato que, que eu acho que as coisas têm que ser, né, mais compartilhadas ali, mais justa para os dois, né? Então, talvez um pouco nessa linha, né? Eu acho que ele falava mais do que eu falaria, mas acho que a pessoa ela acaba entendendo mais na prática do dia a dia, e eu acho que talvez eu me espelhe mais nessa prática, de falar menos e esperar atitudes milagrosas mais, né? É um ponto importante que você comentou sobre crenças, padrões, porque a comunicação, ela não é somente o expressar, né? A palavra sair da nossa boca. Como, por exemplo, se a gente for pegar exatamente a ideia do telefone sem fio, que é a brincadeira, né, que muitos aqui conhecem, a gente começava a brincadeira falando uma frase ali, sem envolver crença, sem envolver valores, sem envolver nada, né? A gente colocava uma frase e nunca vi chegar no final e a frase ser dita exatamente como ela começou. Agora imagina numa relação onde as pessoas têm valores, crenças, padrões totalmente diferentes, a forma que foi criado, tudo que vivenciou, o ambiente, as pessoas em volta, e muitas vezes aquilo que para você arrumar a cama é óbvio, né, nesse caso que você contou, para outra pessoa não é óbvio. Então, às vezes, né, essa brincadeira do óbvio precisa ser dito, realmente o óbvio precisa ser dito, porque o que para você é muito claro, para o outro pode não ser. Então, nesse exemplo da cama, o que você acha, por exemplo, se fosse conversado? Olha, queria entender com você, eu não sei se você, né, como é que era o seu dia a dia quando você morava na casa dos seus pais, ou de quem te criou, ou sozinho, se você tinha esse hábito de arrumar. Eu fui criada e tenho o hábito de sempre, a primeira coisa que eu faço na hora que eu saio do meu quarto é arrumar a cama. Você acha que, né, eu queria ouvir de você, entender, não era assim? Como que funciona? Isso me incomoda um pouco. Não criticar o outro, trazer o que para você é conhecido, expor ali o que você pensa e querer escutar do outro o porquê que ele não arruma a cama. Você acha que nesse formato poderia ter mais clareza na comunicação e ajudar ali a não perder a comunicação? Porque eu sinto que os casais eles vão se desconectando. Não sei se você concorda, se isso acontece, se você já passou por isso. Queria ouvir um pouquinho de você nesse sentido. O que eu mais vejo, na verdade, é o contrário, né? Acho que talvez a mulher reclamando, poxa, que o cara larga a toalha em cima da cama, molhada e coisas do tipo, né? Eu sou um pouco diferente, porque eu sou um pouco metódico com algumas coisas, né? Então, eu tenho um toque excessivo, talvez, com organização e tal, ou que seja uma bagunça organizada, né? Então, poxa, muitas vezes eu vejo que aquilo me incomoda mais do que deveria, e aí eu pego e faço. E pego e faço, e pego e faço, pego e faço, pego e faço. Mas também não vejo resultado, né? Isso é um fato, né? Isso não tem a eficácia, né, que talvez necessária. E que eu acho que é grande problema das pessoas, que é do tipo, poxa, por que o cara larga a toalha em cima da cama molhada? Porque a mãe pega, pô. A mãe tira, a mãe estende, né? E aí, por que muitas vezes tá com a cama bagunçada, algo que não me incomoda, mas enfim, mas poxa, porque a mãe arruma, ou porque alguém arruma. Então, é mais do porque aquilo já tá no script de que acontece e que ele não precisa fazer, do que do tipo, poxa, eu tô fazendo porque não tô nem aí pra você, porque eu não ligo porque você pensa, pelo contrário, né? Eu acho que o mais difícil nessa situação que eu enxergo é o jeito de falar, primeiro, porque
é algo que te incomoda e que talvez não incomode a pessoa. Sim. Então aí você tem uma situação que te incomoda e aí você fala, poxa, isso me incomoda, mas não te incomoda. E aí você tem que levar isso para a pessoa de uma forma que ela tem que se incomodar também. Não sei se está claro para você, sabe? Não, tudo bem. Ela tem que se incomodar porque te incomoda, mas talvez se você colocar... Porque assim, o que eu percebo nas relações, nos meus atendimentos, a gente fica sempre tentando achar um culpado. Então, eu tô certo e você tá errado, ou então eu reagi assim porque você agiu assim. É ação-reação, é certo e errado. Talvez se você colocar que isso te incomoda, não é que a pessoa tá fazendo errado, porque pode ser que com uma outra pessoa do lado, essa outra pessoa não se incomodaria. Então, é um incômodo seu, não é sobre o outro. Isso é um incômodo seu. Então, por isso que talvez essa forma de você expor, olha, isso me incomoda, tem algum jeito que a gente pode fazer? Você acha que você conseguiria fazer diferente? A gente pode chegar no meio termo? O que você pensa sobre isso? Porque você não sabe o que o outro pensa. Eu acho que é isso que eu vejo que falta. A gente não tem interesse de saber o que tem dentro do outro, o que se passa no coração, na cabeça do outro. A gente quer resolver a questão, a gente quer resolver o problema, a gente quer tirar aquele incômodo da frente, mas só. E então, assim, pensando nisso, eu queria até que você trouxesse, assim, o que você acha, né, que causa maior desentendimento? Por que você acha que existe tanto desentendimento nas relações? O que falta? Eu tenho uma percepção, acho que talvez não sei se diferente da tua em relação a que, poxa, será que tudo precisa ser dito? Não, tudo não. Eu acho que talvez, assim, na minha cabeça, tá? Eu acho que precisa ser dito sim, mas não tudo. Acho que tem muita coisa que precisa ser maturada dentro de você primeiro. Sim. Pô, cara, nem tudo precisa ser do teu jeito. Não é porque você gosta desse jeito que, pô, o travesseiro tem que combinar com a fronha. Sei lá, tô viajando aqui. Acho que precisa ser desse jeito. Né? Então, acho que você precisa conversar com você mesmo para entender do que sim é relevante, do que, sabe, do que é negociável e do que é inegociável. Né? Para você tentar também, obviamente, levar situações em que realmente aquilo vira um incômodo. E eu também acho que não é que tudo tem que passar em branco. E o passar em branco é do tipo, pô, eu não vou falar nada, eu vou engolir tudo seco, porque uma hora aquilo vai estourar. E no momento que você vai estourar, você não vai falar com calma, você vai falar do tipo assim, porra, custa arrumar essa caralha, custa arrumar, não sei, posso falar palavrão? Não? Pode. Ah, então tá bom. Você já fala nervoso, porque você já perdeu a linha, aquilo já chegou no limite que, pô, você tá falando algo que você não gostaria de falar porque chegou no teu limite, entendeu? Então, eu acho que precisa ser dito, mas eu acho que muita coisa precisa de ser digerida para você também. Porque aquele negócio, são famílias diferentes, criações diferentes, né? Poxa, o que era inegociável na casa da pessoa, talvez na sua fosse ser super negociável e o contrário é verdadeiro também. Então, muitas vezes, né, essa questão de criação, que eu acho que na maioria das vezes é isso, acaba também tendo esse conflito, né? Pô, mas na minha casa não era assim, por que tem que ser desse jeito que você está falando, né? E eu acho que também é uma coisa que eu enxergo que talvez atrapalhe bastante nessa questão de relação, do levar, né, a preocupação, de levar o problema querendo uma solução, é a recepção. Falei sobre isso agora, mas assim, se eu chego lá e aí eu falo do meu problema e ele não é bem recepcionado, eu falo, mas cara, você tá enchendo o saco por nada, ou porque é assim, assim, assado, te desmotiva 100% ali. Você fala assim, se eu tô falando um negócio que eu engoli muito seco aquilo durante muito tempo, eu digeri, e aí eu decidi falar, e no momento que eu falo, aquilo não é bem recepcionado, qual que é o engajamento que você tem para falar sobre outras coisas? Então, mas aí quando você fala, quando você vai lá falar, como é essa forma que você fala que você não se sente bem, ou você coloca a pessoa como fazendo algo que você não acha legal. Você traz pra você, porque é aquilo que eu comentei. Não é sobre o outro. Porque uma outra pessoa na mesma situação pode não sentir o que você sente. Então é por algum motivo que é você que sente assim. Então, qual é essa forma que você fala com a outra pessoa? Você fala sobre você ou você fala sobre o que ela tá te incomodando?
Olha, novamente, eu não sou o melhor cara para falar sobre os problemas, né? Mas quando eu levo, eu falo, pô, cara, não acho que é legal, não gosto, ou tá faltando, ou não sei. Acho que eu não tenho uma forma concreta de chegar e explicar muito bem. Até porque, assim, eu sou o tipo do cara que muitas vezes eu não sei muito bem expressar os meus sentimentos, né? Eu tenho essa dificuldade mental aqui em digerir tudo e, obviamente, soltar aqui. Mas eu acho que eu tenho uma dificuldade maior quando é relacionado a relacionamentos. Pô, se eu chego aqui pro Samuel, pô, Samuel, cara, não gostei de tal coisa. Mas é um papo de amigo, é um papo, perdão da palavra aqui, mas de homem. Então eu chego para o Samuel, cara, vai tomar no cu, não tá legal e assim é assado. A gente se resolve muito fácil. E no relacionamento não dá para ser assim. Não dá para ter essa certa transparência e essa talvez liberdade do tipo, porra, Roberta, caralho, pega a porra do negócio e põe no lugar que deveria estar, porque é lá que tá e não é aqui, e coisa do tipo. E eu lembro muito, e a Roberta deve se recordar disso, né? Eu morei com. Eu costumo brincar com a minha ex-mulher, né? O Davi. E a gente morou um certo tempo junto, né? E o papo era esse, né? O Davi, mais bagunceiro do que eu, mais solícito também em diversas outras pontas, né? Mas eu chegava pra ele e falava, porra, o Davi, caralho, a louça aqui tá empilhando aqui, daqui a pouco eu não consigo, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Então era mais fácil a comunicação, né? Do tipo, sem melindres, né? Sem papas na língua. Então acho que a maior dificuldade é de ter essa crítica construtiva e não ter esse medo de magoar. Você entende? Sim. E o que você acha, então, levando para esse lado, que as mulheres, na sua opinião, deveriam fazer diferente? O que deveria ser diferente para a relação, talvez, então, ficar um pouco mais leve? E como você deu o exemplo com o Davi, o que teria que ser diferente na postura da mulher, talvez, na sua opinião, para que isso fluísse de uma forma melhor? Olha, eu acho que o primeiro ponto, eu acho que o homem, ele costuma, na minha percepção, nem todos, isso não é uma regra, né? Mas assim, ser mais leve nas coisas, né? Então, eu acho que um ponto que eu vejo bastante, a gente precisa conversar, a gente precisa se comunicar mais, a gente precisa não sei o que, a gente precisa. Muitas vezes o homem é muito prático, né? E o homem eu acho que é um pouco mais desleixado em relação a isso, né? Então o homem ele prefere não falar enfim. E eu acho que esse assunto prático, né, dessa forma mais leve, talvez traria uma vontade maior do cara falar, dos possíveis problemas. E não talvez nessa entonação do tipo de cobrança, né? Pô, a gente precisa conversar, eu tô sentindo que você não tá legal e tal. Mas, pô, tá tudo bem, mas a gente não fala sobre tal coisa, uma coisa mais descontraída, menos pesada, uma coisa que a dinâmica masculina talvez, né, traga mais isso. Me soa muito preconceituoso, mas não é isso, tá, pessoal? Mas é aquele negócio de bar. Sabe aquele negócio de bar? O cara senta lá, não é para conversar dos problemas dele. E se surgir o problema dele? Os problemas acabam vindo de forma natural. É para isso. Poder discutir. É isso. E o cara tá com o mesmo problema que você. E ele nem ia falar do problema dele, mas já que você falou, daquela forma descontraída, sem cobrança, acaba surgindo ali uma oportunidade de descarregar. E o que você acha de, por exemplo, se você não consegue sentir isso, né, vindo da mulher, que é mais difícil a mulher ter esse tipo de postura, você ter a atitude de puxar uma conversa, não nesse sentido de vamos sentar para conversar igual você falou, mas de uma coisa mais leve ali, chamar ela para sentar, tomar um vinho, tomar um suco, né, seja lá o que for, e ali de forma mais descontraída os assuntos irem surgindo. Você tem essa postura também de ter a atitude de colocar em prática o que você gostaria que acontecesse? Não tenho, e para mim eu acho que é uma coisa clara do porquê não. É um medo do conflito.
Então, bora fazer terapia. Não, é o medo do conflito em relação a isso. Sim, do que vai vir do outro lado se você... Porra, cara, se eu vou te chamar pra um assunto e eu sei que esse assunto vai dar uma discussão, cara, eu prefiro não ter. Mas aí isso vai chegar uma hora que é o que você falou, vai acumular. Tô te trazendo uma Não, aqui, ó. sim, mas o que eu quero entender é isso. Se você mesmo diz que guardando certas coisas, uma hora acumula e isso em algum momento vai explodir, e às vezes fica irreversível. Fica irreversível. Então, fica porque irreversível, sabendo fato. disso, você não experimenta fazer diferente para ver se você tem um resultado diferente? É uma boa pergunta, na realidade, né? Na minha cabeça, assim, eu acho que essa intenção do não conflito é uma parada que talvez seja minha, eu enxergo que não, porque eu acho que grande parte das pessoas que eu converso, amigos principalmente, preferem não ter esse conflito, tirando raras exceções ali que gostam de uma briga, né, tremenda, mas eu acho que isso não tem que ser também ser considerado, enfim. Mas eu acho que, sabe, não sei, acho que eu concordo com você plenamente. Eu acho que muitos casais, muito cara desiste, ou muita mulher também desiste porque o cara já desistiu muito antes, porque já chega no limite, sabe aquele carro velho lá que você fala assim, pô, vou deixando... Eu gosto de carro da gente, então por isso que eu tô falando de carro aqui, mas enfim. Eu tenho lá o meu carro velho, aí, pô, começou a queimar, a quebrar alguma coisa. Aí eu falo, pô, depois eu arrumo. Aí começa a quebrar outra coisa, depois eu arrumo. Aí chega num determinado momento, você fala assim, cara, melhor vender esse carro melhor do que arrumar. Destruir, porque eu não tenho o que fazer. Eu vender foi, enfim, mas assim... Aí você perde a mão, entendeu? Então, você por perde isso a mão. E eu concordo, essa plenamente. questão de começar antes, por isso que a comunicação, esse dia a dia, né, esses pequenos detalhes do dia a dia que eu vejo que os casais acabam deixando de lado e achando que é normal. É normal, é a correria, é filho, é trabalho, tem sempre uma desculpa para trazer para ter esse afastamento, para não ter essa comunicação, perde-se a conexão e aí, claro, não vai, né? Não tem como. Aí chega um determinado momento que nem amigo não é mais, né? Sim, deixou de ser casal, é amigo, aí nem amigo passa a não ser mais. Samuca, diz aí, o que você acha desse ponto? Então, eu sou bem parecido com ele também, eu tento evitar assim e tal, mas eu acho que uma forma é você tentar perguntar para a pessoa como ela gostaria de tratar esse assunto. Eu acho que isso é uma forma que você consegue pôr em pauta, assim. Tem alguma coisa aqui que está me incomodando, eu queria conversar com você, como que você prefere e tal. Porque, assim, a partir do momento que a conversa se torna prática, assim, cotidiana, rotineira, tudo acaba sendo aceito, essa dificuldade que ele falou, de querer evitar o conflito, de já imaginar o que vem do outro lado, porque a aceitação pode não ser boa. Quanto mais você conversa, mais fácil essa aceitação vai vir melhor. Então, eu acho que é sempre importante você sempre tatear, tentar entender para evitar, às vezes, por um motivo besta, causar um conflito aí, um desconforto, mas achar uma forma de falar, porque se não falar, acaba perdendo. Em algum momento vai dar. Então, assim, se você preza pelo que está acontecendo, pelo envolvimento por tudo ali, você está preocupado, então você tem que dar um jeito de conversar. Eu acho que é muito importante falar. Legal. É porque muitas vezes a gente conclui que isso vai gerar um conflito, vai gerar briga, porque é a forma que a gente vai falar, né? E conversar, a gente se posicionar, a gente querer escutar o outro, isso não é conflito, isso não é grosseria, briga, porque depende. Se você vai chegar para sentar com a pessoa e meter o dedo na cara dela, porque você faz, aí a chance de gerar um conflito é enorme. Agora, se você vai aberto para resolver a questão, como é que você faz o seu trabalho? Existe um projeto que tem que ser colocado ali para rodar. Ou precisa bater uma determinada meta e a equipe tem que estar envolvida. Como que é feito? Não tem reuniões? Várias reuniões de alinhamento? Várias reuniões. E cada um pensa de um jeito, mas precisa chegar num senso comum ali para todos atingirem o mesmo objetivo? Traz para a relação, né? Claro que a relação não é uma empresa, mas se a gente associar, fizer essa analogia, traz para a relação. A relação, ambos têm que ter o mesmo objetivo, primeiro. E esse objetivo ser claro, né? As pessoas, os dois ali, o casal, saber qual é esse objetivo. Então, vamos imaginar que o objetivo seja permanecer juntos,
construírem os sonhos de vocês. Tem ali um caminho a ser seguido. Para chegar nesse objetivo, vocês precisam estar alinhados. É como uma reunião de trabalho. O que a gente precisa fazer aqui não é acusar ninguém, porque se no trabalho a gente ficar um acusando o outro, não vai dar certo. Sim. Então, a questão não é acusar, a questão é sentar para qual é a melhor forma aqui, sem mágoas, rancores no coração, que a gente resolve isso que está acontecendo com a gente. Eu acho que os dois precisam estar dispostos a querer continuar fazendo dar certo a relação e que a relação funcione. Então, é de uma forma aberta. Essa ideia que o Samuel deu é interessante. Tipo, que forma você acha para você que é melhor a gente falar sobre isso aqui? Para mim, pode ser assim. Como funciona para você? Então, vamos, né? Sempre fazer o meio termo. Um dia um abre mão, claro, o outro vai abrir mão. Não tem jeito. Na relação não vai ser tudo como a gente gostaria que fosse. Mas se a gente não se colocar também no lugar do outro, porque você mesmo colocou, tem crenças, tem padrões, tem valores, né, que acabam às vezes sendo diferentes. Eu acho que também falta uma questão de autoconhecimento, porque quando a gente sabe bem quais são os nossos valores, o que é inegociável, o que não é, no começo da relação a gente já sabe que não daria nem para namorar com a pessoa. Se a gente tem isso muito claro, a gente vai percebendo no outro. Só que como falta muito autoconhecimento nas pessoas, elas vão entrando nas relações e aí, quando vão se dar conta depois de perceber as diferenças lá na frente, de perceber o que pra você não era inegociável, já tá casado, já tem um filho, já tá envolvido até as tampas e aí muita gente tem essa dificuldade de também conseguir sair, né, da relação. A dificuldade é tanto para resolver quanto para sair, mas eu sempre sou a favor de resolver, porque eu acho que com essa comunicação dá para reverter relações que ali estão se perdendo, né, mas não fazendo a mesma coisa. Porque senão você vai ter o mesmo resultado. Eu tenho algumas dúvidas, Ron. Algumas dúvidas. Talvez você, como terapeuta aí, você já possa me esclarecer. Mas eu vejo que são talvez, como é que eu posso dizer? Insatisfações recorrentes, né? E você já deve ter ouvido falar muito sobre isso, porque a gente tem amigos em comum e a gente sabe que essa pauta sempre é uma coisa viva nas conversas. Que é a relação, poxa, a mulher é sempre assim, né? Enfim, não preciso explicar aqui, né, gente? Mas assim, sempre tem a questão mais sentimental do negócio, né? O homem é talvez muito mais prático, né? Então a gente tem duas linhas diferentes ali e uma comunicação que é um pouco mais dificultosa por essas duas linhas. E o homem também tem uma questão muito mais latente em relação à necessidade hormonal, física, de ter ali, um sexo também mais ativo. E a mulher talvez nem tanto, né? Eu não sei, talvez nem todas também, né? Mas é o que eu vejo, né? O cara casou e já não transa mais, tal. E isso é uma coisa que, eu vejo com certa frequência, de que não é assim, não, isso aí é mó balela, tal. Não, e é fato, assim, eu ouço de um, ouço de outro, ouço de outro, ouço de outro. Então, a exceção é o cara que fala que, não, comigo não é assim. Né? Comigo não, comigo, a gente transa mais do que quando a gente namorava. Né? É diferente. E eu vejo que, obviamente, esse desinteresse pelo lado do cara vai acontecendo de forma natural, porque o cara bate na porta uma vez, bate duas, bate três, bate quatro, e aí não tem a tal correspondência, né? E aí, obviamente, ele... E aí também não conversa sobre. Desanima. Calma. Não conversa sobre. Talvez isso seja conversado, mas talvez também não seja uma coisa que tem uma certa... Eu não vejo como uma certa solução ali. Não, mas porque talvez a conversa sobre mas uma vez, é a quarta vez que eu venho e você não quer. Essa é a conversa. Mas aí eu tenho uma dúvida, é uma dúvida minha. Essa é a conversa. Né? Não, uma dúvida. Tô brincando. Cara, precisa bater uma, precisa bater duas, precisa bater 3, 4 vezes. O cara tá demonstrando interesse. E o outro lado talvez não tenha a reciprocidade do tipo, cara, eu tenho talvez ali também a minha obrigação como casal, né? Senão a gente aperta as mãos aqui, cada um vai pra tua cama lá, a gente joga um PlayStation no final de semana. Então, como é que você vê isso, assim, dessa
dessa questão do tipo, pô, mulher não tem que chegar talvez como uma obrigação e sim como um tipo, cara, faz parte do conjunto, do contexto do casal. E o cara também, ele se desmotiva. Muitas vezes o cara arruma uma amante, arruma qualquer coisa do tipo, o cara abre mão e sai fora. Porque fala, porra, cara, não tô morto ainda, né? Então, o que você acha sobre isso, assim? Não sei se... A primeira pergunta que eu te faria. Quando chega nesse ponto, que vai 1, 2, 3, 4, só toma não ali, a relação, na sua visão, está boa? Enxergo que sim. Enxergo que sim. A relação tá boa, tá tendo troca, não conversas. Tem nenhum conflito, não tem nenhum... Entendo que sim. Mas a relação pra você... Uma relação boa pra você é só quando ela não tem conflito? Ela tem trocas, ela tem o cuidado diário, Sim, ela sim. tem, e mesmo assim a pessoa nega. E não tô falando de casos isolados, tô falando de, novamente, de casos tipo, pô, assim, ali, assim, ou eu em outras épocas. Então, não vejo como a falta de motivação por falta de afeto ou por outras coisas. É porque a gente entra naquele ponto. Pra você, talvez... Tô revertendo um pouco da história aqui, né? Eu quero entender a cabeça feminina também agora. Pra você, talvez, a relação esteja boa. Mas talvez pra ela, a relação não esteja. E aí, mais uma vez, a gente cai na falta de comunicação. Nem a pessoa tá se comunicando, nem você tá se comunicando. E aí, quando aparece um problema, como, por exemplo, pra a grande maioria dos homens, né, tem essa questão... Tem muitas mulheres que também o sexo é importante e outras que, ok, se ficar ali 3, 4 meses com o marido sem acontecer nada, tá tudo bem. E para outras, não. Eu já atendi pessoas em que a mulher procurava e o cara não queria. Já teve o inverso também. E que para ela, dia sim, dia não, 2 vezes na semana era algo que seria de boa e ela não tinha isso do outro lado. Mas eu acho que a gente vai cair sempre na mesma questão. Não tem comunicação. Não tem. E aí um espera o outro. Um espera o outro fazer diferente. E ninguém faz diferente. Você espera que ela tenha atitudes diferentes. Ela espera que você tenha ali um cuidado que talvez você não saiba que para ela é importante, mas que está resultando nessa não vontade dela ter a relação sexual. Porque a gente sabe que realmente, para as mulheres, algumas outras coisas contam para que ela tenha vontade, né? Para que não faça forçado. Porque se fizer forçado, vai fazer forçado. Mas não soa como uma cobrança do tipo, pô, e aí, né? A gente faz um tempo já que não soa como uma cobrança. Não tinha que ser uma coisa natural? Não tinha que ser uma coisa do tipo... Tinha, mas se não está acontecendo é porque algo não está bem. Não é possível que tá tendo 4 negativas seguidas ali num espaço de tempo espaçado e que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Mas nunca tá bem? Então, por isso precisa conversar. E a minha pergunta, né? A pergunta que eu tô te levando é do tipo assim, não tá bem, assim, pô, o casal A, o casal B, o casal C, o casal D... Porque se você for perguntar pro casal A, B, C, D, se eles têm comunicação na relação, eles não têm. E aí são várias coisas sendo acumuladas. Pequenas do dia a dia se acumulando. Pequenas coisas. É desde a toalha molhada, a um obrigado que você não fala pra pessoa de algo que ela te fez, a um carinho ali, a uma mensagem que você chegou bem, como foi seu dia, como tá no trabalho. A pequenas faltas de cuidados diários que vão se acumulando, opiniões diferentes quando envolve filho, criação de filho, um monte de coisa que vai acontecendo, parte financeira. Quando tá tudo bem, mas e quando não tá? São várias variáveis que acontecem numa relação que para a pessoa chegar ali e ter vontade de transar, para a maioria das mulheres, né, que o homem acaba que a gente falou, não leva muito isso em consideração, quer matar a vontade dele ali, ok. Mas para a mulher não é tão dessa forma. E aí chega ali, você quer vir do nada, você quer vir fazer um carinho porque você tá com vontade hoje de transar. Mas o carinho ontem não rolou, anteontem não rolou, anteontem não rolou, mas hoje você tá carinhoso. Mas você vai ter uma caixinha de resposta disso aí. Acho que você tem que abrir ali, ó, das perguntas ali. É uma pergunta polêmica essa, cara, porque assim, não vejo assim que seja, poxa, uma coisa fácil de solucionar. Tem que se comunicar. É difícil. Aí é você difícil. precisa trabalhar essa dificuldade
que não necessariamente vai gerar conflito, mas de você expor o que você sente e querer ouvir o outro. Vamos resolver essa questão? Eu vou expor aqui o que eu sinto. Eu me sinto que não sou pertencente aqui dessa casa, eu sinto que eu sou mais um transitando, eu não me sinto visto. Você não tá falando sobre a pessoa, criticando ela. Sim. Você tá falando como você se sente. E eu queria ouvir de você, como é que você se sente? Como que você sente aqui no dia a dia? Como que você sente da nossa relação? Puta, também me sinto assim, assado. Então, vamos, o que você acha que tá faltando? É de forma amigável ali, é pra resolver a questão, não é pra acusar ninguém. Eu tenho mais vontade de transar, eu sinto falta de não ter isso, eu sinto falta de 1, 2, 3 vezes eu falar pra você e receber não. Isso me faz mal, porque eu te olho e eu tenho vontade. E eu queria entender, por que você não tem? Tá acontecendo alguma coisa? O que te faz falar o não? Você não tá brigando, você tá querendo entender a pessoa e falando o que pra você é importante. Não, assim, é uma coisa curiosa talvez, né, porque como é que posso dizer, como se fosse Ficou sem palavras, gente. Não, é como se fosse uma epidemia, assim, sabe, isso dentro dos casais, assim, né. Uma epidemia, mas disso. Aí e eu acho que eu acho que é legal uma parada desse tipo ser tratada como também uma vacina para a epidemia, né? Meio maluco minhas ideias, né? Mas enfim, porque talvez não seja tão simples, talvez esse seja talvez um caminho ali que, poxa, cada um tem a sua dinâmica e suas. Enfim. Não, e é uma construção, você não vai do nada começar a se relacionar desse jeito, a se conseguir se comunicar, mas dá o primeiro passo. E é aquilo, a gente quer uma mudança, 50% é seu, 50% é dela. Faz o seu 50%. Sim. Faz da forma que você gostaria que o outro fizesse. Faz da forma que você gostaria de ter de volta, que pra você é importante. E vê o que surte de efeito, se surte algum efeito ou não. Fazendo igual, certeza que vai continuar igual. Eu concordo plenamente com você. Vamos tentar uma coisa diferente, dar um passo diferente, e aí você vai avaliando, você gosta de primeiro reverberar as coisas dentro de você, dá esse passo, faz uma coisa diferente, vê como você se sente também. Analisa se fez sentido pra você, se não fez, aí dá mais um, vai voltar aqui pra contar. Você topa testar isso aí? Claro, não, e assim, a minha pergunta não é especificamente falando de mim, né, poxa, eu te falei desde o início, né? Não, sim. Uma coisa que é tão recorrente. É sempre dos amigos, gente. Não, e é fato. Não. É tão recorrente. E, pô, a gente tem amigo comum pra caramba, você sabe disso. Então, assim, é tão recorrente que você fala assim, cara, será que tem alguém que não passe por isso? Né? E quando a gente ouve assim, você fala assim, não, pô, eu tenho um amigo que não passa. Então, assim, é meio que nessa linha, né? Não, obviamente, pô, falando, não, porque em casa não tá legal. Não estou falando isoladamente da minha pessoa, né? Mas eu acho que é legal também as pessoas entenderem que pô, tem uma solução, né? Com certeza. De que o problema delas não é isolado. Eu tenho na minha cabeça, né? Eu já falei isso pra Rô algumas vezes, que a gente acha que é muito diferente, né? Que os nossos problemas são muito diferentes das outras pessoas, né? E aí a gente tem um costume, às vezes, de conversa de bar e alguma outra conversa meio informal, contar de algum problema, e aí a pessoa, pô, às vezes ela consegue dar um conselho que parece que foi feito pra você. Mas não é que ela, pô, ela é especialista naquilo, coisa do tipo, né? É mais na questão do tipo que a gente tem problemas muito similares, muito parecidos. Sim, as pessoas passam por essas questões. Só que cada um trata de um jeito. Sim. Né? É muito isso. E é um pouco, a gente tentar trazer um pouco também de quando a gente senta no bar com um amigo, ou vai na casa do amigo, seja lá o que for, a gente consegue se abrir. Por que a gente não consegue fazer isso dentro de casa? Se você consegue expor seu sentimento ali, se você consegue trocar uma ideia, falar o que está acontecendo, por que não fazer isso com a pessoa que está lá todos os dias, que você dorme e acorda, e que você está construindo sua vida do lado dessa pessoa? Pois é, tem que montar um bar em casa. Brincadeira. Ai, meu Deus. Gente, para sair um pouco agora de um papo mais sério, e agora para solteiras, agora vamos trazer as últimas perguntas aqui de curiosidades da mente masculina. Hélio?
E Samuca, não vai fugir dessa, não. O quadro é o Samuel Por que responde. os homens somem? Eu quero saber dos dois. Vocês já assumiram? E o que levou vocês a fazerem isso? E agora, hein? Ninguém quer responder, né? Convidado aí. Não. Claro que sim. Assim como a mulher também some. Poxa. Por que os homens somem? Na minha cabeça, não. Não, na minha cabeça. Na minha cabeça, tá? Acho que são várias situações, né? Tirando as malucas, que obviamente a resposta tá aí, né? E assim como tem os malucos também. Mas eu acho que assim, vai muito de momento que a pessoa tá. Às vezes você tá querendo uma coisa, a pessoa tá querendo outra. Né? Pô, às vezes a tua empolgação é diferente da empolgação da pessoa. Às vezes você tá vivendo ali as borboletas no estômago que a pessoa talvez não esteja vivendo, né? Mas eu acho que tem muito uma questão também de alinhar a expectativa. O que eu penso, né? Obviamente tem uma coisa um pouco carnal envolvida. Homem, antes de ter o Gary ali, ele tem uma cabeça um pouco diferente, né? Então, tem essa questão da conquista, tem a questão do, poxa, né, do troféu ali ser alcançado, né? E às vezes, quando você alcança o troféu ali, você também um pouco se fala, pô, né, não sei se era aquilo, você perde um pouco da empolgação, às vezes era aquilo, às vezes foi tudo legal, mas você também se desempolga um pouco. Mas desempolga porque você já conseguiu o que queria? Ou desempolga porque aí é algo que a pessoa ali fez que não foi legal, que... sei lá, que não foi mais... Fez você perder o interesse? Vou te dar um exemplo, vem na minha cabeça aqui para uma analogia aqui. Sabe, é que talvez, não sei se... né, isso era na minha cabeça, né? Enfim, não sei se todo mundo é assim, mas, poxa, eu queria fazer 18 anos para tirar minha carta. Para ter minha independência, sei lá. Aí eu fiz meus 18 anos, tirei minha carta. Aí você quer ter um carro. Pra você poder dirigir, né? Meio que isso, sabe? Depois que consegue... Aí você... era só isso? Na maioria das vezes, né? Mas assim, obviamente não vou isolar somente essa questão. Tem outras questões também do tipo, pô... Cara, às vezes você vai para um lado lá de que... Cara, a mulher tá me perguntando aqui se a gente vai se ver, a mulher tá me perguntando se... Enfim, o que vai fazer no final de semana. Começa a surgir uma questão mais relacionamento que talvez o cara não queira. E aí nunca foi conversado isso. Sabe, a gente... Nem vai ser, né? Porque falta comunicação. Não, mas não tem nem comunicação nesse início, né? Talvez a gente... alinhar expectativas, né? Isso. Eu tô numa expectativa de que, tipo, pô, tá legal, tamo curtindo e tal, mas não tenho, não almejo, né? Não tenho a pretensão de, no curto prazo, ter um relacionamento ali. Você já tem uma pretensão. E aí mas isso é escolhido? Você escolhe? Ou já bate desde o começo? Você já sabe no começo se você quer algo? Ou isso pode mudar? Eu acho que sim, eu acho que muda. Eu já me deparei em situações de que tive uma empolgação diferente no início e depois, ali no meio do caminho, a empolgação mudou. Então, tipo, no meio do caminho eu já falei, pô, legal tal, mas não é mais o que eu imaginava. Não relacionado a sexo, relacionado a circunstâncias que aconteceram. Uhum. Então, chegou no meio do caminho assim, falei, porra, não tô mais com aquela vontade de estar no final de semana que eu tava antes. Então, sabe que a tocada do negócio acaba mudando um pouco? E eu acho que é por ambos os lados, né? Não necessariamente só homem, né? O homem tem esse fator ali que eu acho que o fator sexo se influencia para um caralho. Muda ali uma chavinha, não sei porquê, não sei te dizer o porquê, eu acho que nem consigo te responder. Mas eu acho que tenha talvez muito dessa questão de sinergia e de expectativa. Tá. E aí você opta por se afastar, sumir, do que de repente falar, ó, acho que a gente tá com expectativa diferente, não precisa, acho que não tem essa necessidade. Nem sempre some, né?
de comunicar. Eu não acho que sempre some assim, né? Às vezes dá uma afastada. Não, mas aí Mas é deixa outra no história. banho-maria. É, mas aí é outra história. É, porque na dúvida fala, Por que pô... que vocês mantêm, Samuca? Por que que vocês ficam com essas gavetinhas que vocês falam, né? Ah, eu tô cheio de gavetinha. Hoje é essa gaveta que eu vou abrir, daqui uma semana é essa que eu vou abrir. Por que que vocês mantêm se vocês já sabem que vocês não querem nada? Só pra ir lá, tananana, e valeu. Então, isso é uma coisa muito para quem está solteiro, convicto, que quer ficar solteiro. Eu enxergo assim. Então, como ele não quer manter um relacionamento, ele não quer essa frequência de estar com a pessoa todo dia, toda hora, para exatamente, às vezes até por parte dele, despertar uma coisa que ele não está querendo. Eu acho que pode ser até uma forma assim, de repente o cara começa a se envolver e ele não queria. Então, como tem essa questão do sexo, do cara sempre quer fazer alguma coisa e tal, ele não quer ser esquecido, ele está sempre ali sendo lembrado e tal, para no momento que ele tiver vontade, ele ter pelo menos, por mais que ele receba um não, mas pelo menos ter um caminho para chamar, falar, oh, e aí, tudo bem, vamos se ver e tal. Então, assim, não é que mantém várias gavetinhas, são pessoas que o cara se relaciona, que ele curte e que, assim, ele não tá querendo se envolver, não imagina nada diferente disso. E eu acredito que quando a mulher topa, ela também está mais ou menos na mesma linha. Ela sabe o que acontece, porque aí volta um pouco nessa história do sumir, a questão do sumir. Eu concordo com ele, nem sempre some, e é uma pergunta que não tem uma resposta, porque tem vários motivos. Você some às vezes porque você não quer nada, às vezes porque a mulher é maluca, ou, sei lá, você não gostou, você só queria sair com a pessoa uma vez, tem N fatores que influenciam isso. E essa questão de manter é exatamente, eu acredito que é o cara que está solteiro convicto, que ele quer ficar solteiro, ele não quer se envolver. Quando você tem mais de uma pessoa para ficar administrando ali, você acaba não tendo nem muito como se envolver, então é uma forma de você se afastar de um relacionamento. Só que você também não quer correr o risco de chegar numa sexta-feira, num sábado, que você está a fim de fazer alguma coisa, não tem ninguém para chamar. Então você tá sempre ali, porque, querendo ou não, eu não sei se é só o homem, eu acredito que a mulher também, a gente sempre o sexo ali se atrai, o homem quer a mulher quer o homem. Então, eu acredito que não só homem mantém gavetinha, não. Eu acho que mulher também mantém muita gavetinha. A gente vai entrevistar as mulheres também para entender. Chega aí, mas eu não acredito que seja exclusividade de homem, não. Não, com certeza. Tem mulheres também que... E homem é muito mais emocionado, né? Homem é emocionado. Homem quando, é ele emocionado. Diferente da mulher. Acho que a mulher talvez seja um pouco mais no chão, mas o homem é emocionadíssimo. Chega lá, uma mulherona que ele queria, que ele acha ali e tal, ele vai. Se joga. Ele vai, se joga, ele é muito emocionado. O homem é emocionado. Tanto que você vê essa notícia de Tinder e não sei o que, é sempre o cara que foi sequestrado. Ou um cara que cai numa cilada. Né? Ah, sim. É muito emocionante. É fato isso, é engraçado. Perde a razão. É fato isso. E vocês, né, usaram essa questão, que se a mulher é maluca, né, os dois falaram, o que é essa mulher maluca? Para a mulherada entender e o que os homens pensam sobre essas mulheres malucas. Eu acho que aí é muito parecido com o homem maluco também, né? Aquele cara que, você nem começou, aquela mulher que você nem começou a sair, o cara já tá perguntando, qual é o nome da minha sogra, sabe? Coisa do tipo, coisa que não bate fora do bumbo. Que você fala assim, peraí, calma, é uma coisa de cada vez. Acho que o maluco aí é pros dois, né? Cara, não estamos na mesma sintonia. Ou do tipo assim, você saiu uma vez e fala assim, você não me liga mais, você não me atende, você não sei o quê, você só queria me comer, e assim vai, né? E tem mulheres que falam assim, manda textão.
Com certeza Antes, tem. da época de solteiros? Ah, sim. Opa, Textão. se tem. Acho que meio que perde a linha, assim, né? Perde a linha real. E isso vocês acabam perdendo o interesse? Ah, mas por quem não perderia, né? Eu não sei. Você como mulher, você chega um cara falando assim, pô, Roberta, te liguei, você não me atendeu. Ô, Roberta, você não me ligou. Você só queria me usar. Ah, não, é difícil. Assim, eu acho que o maluco é pros dois aí, né? Não, e claro, tem gente que é muito verdade. carente, tem gente que, Não, tem muitos enfim, processos, por isso que foge eu trago do sempre padrão. também a questão do autoconhecimento, né? Porque muita gente tem dependência emocional, Sim. tem baixa autoestima, tem questões com tudo isso que vincula a questão da carência, porque a pessoa busca fora, né? Ela quer que o outro preencha aquele vazio que ela tem dentro. Então apareceu ali uma pessoa que fez ela sentir uma coisinha melhor ali do que ela sente no dia a dia, meu, é ela. Né? Ela não pensa nada, ela não analisa se o cara tem os valores que pra ela é importante, se faz sentido estar com ele ou não, se ela quer estar com ele, né? Parece que ela tá ali na prateleira e alguém precisa escolher. Sim. E na verdade não. Eu preciso saber se o que a pessoa que eu estou conhecendo, se ela tem ali o mínimo do que... Não é essa listinha de checklist, é muito diferente disso, não é sobre isso. É sobre mesmo valores, sobre... eu não acredito que os opostos se atraem. Eu acho que ter visões diferentes, às vezes a gente pode aprender. A gente pode abrir nossa mente, aprender com o outro. Agora, opostos, na minha visão, não tem essa que opostos se atraem, porque eu acho que a gente tem que ter bastante coisas de afinidade para trocar no dia a dia, para fazer juntos. Né? Eu não acho que uma pessoa sedentária que não gosta de exercício vai dar certo com uma pessoa que vai para academia todo dia. Né? São hábitos muito diferentes que em algum momento isso vai esbarrar, né? Dei um exemplo aqui, mas tem gente que as afinidades são totalmente opostas. Né? E aí qual é a sua troca ali com a pessoa? Você quer acordar um sábado, vamos num parque? Então a pessoa, não, vou acordar 1h da tarde. Não tem nada em acordar 1h da tarde, mas começa a afastar também, tem um afastamento ali do casal, porque os gostos, as afinidades não batem, né? Agora, o que pra vocês, pra fechar aqui, Hélio, pra você primeiro, que agora já inseriu o Samuca na rodada aqui. Tô percebendo. O que pra você mais te admira numa mulher? O que você olha e admira nela, assim? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma mulher que ela tem a vida dela, mesmo casada, por exemplo, ela tem os momentos dela que é importante para ela, ela cuida dela, ela tem um autocuidado, né? Tanto emocional, espiritual, físico. Você percebe que ela não vive em função da sua vida, por exemplo. Ela tem isso muito bem construído. Dei um exemplo aqui, não estou dizendo que é isso que você admira, né? Nesse sentido, assim, o que você mais te admira? Olha, acho que autenticidade. Acho que quando a mulher, poxa, ela tem ali as tuas ambições, independente de quais sejam, tem os teus valores também, que eu acho que são super importantes, mas assim, que seja claro isso, sabe? Poxa, eu sou uma mulher que gosta de fazer tal coisa, e que ela vai e faça, e que não seja dependente, sabe, de alguém ou de alguma coisa para fazer aquilo. Então, que, pô, independente do que seja, que tenha isso como clareza. Tem muita gente que, sei lá, não tem uma coisa clara do que gosta, do que, sabe, realmente brilha os olhos, né? Talvez isso. Acho que essa identidade própria, do tipo, você olha assim e fala, pô, cara, que legal, isso aqui é bacana, independente do que seja, tá? Sim, mas que ela banque ali algo que banque no sentido, né, Sim. da autenticidade que você falou, tipo, eu gosto disso, e isso é importante pra mim, eu vou fazer, eu vou construir, eu vou realizar, sei lá. Que é uma forma de você também fugir do padrão, né? Qual que é o padrão? Pô, o padrão é isso, tal. O que não é o padrão? Pô, isso aqui não é o padrão. E aí, obviamente, seja alguma coisa que você olhe pra pessoa e você consiga identificar. Sei lá, puta, a Roberta gosta de correr. Não tô falando que seja isso, tá? Mas assim, seja uma coisa clara, sabe?
que tenha ali um objetivo claro, e que ela faça aquilo, que aquilo seja legal para ela e que, pô, bacana, ela toque aquilo. Olha como é bom ter clareza, né? É, Imagina se comunicar com clareza, Sim. gente. É bom ter clareza, né? E para você, Samuca, pra gente fechar, o que que você faz? Assim, não tem uma coisa, acredito que é um conjunto, né? Difícil citar uma qualidade, uma coisa. Eu prezo muito o caráter, o que o Hélio falou de valores, família. Eu acho que é um conjunto, mas, assim, acho que o que mais me pega mesmo é o coração. Tem que ter um bom coração, você tem que ver que a pessoa é uma pessoa com um coração do bem. Para mim, isso é o mais importante. Muito bom. E Sem você dúvidas. quer deixar uma mensagem final? Quer deixar aí algo para quem estiver ouvindo, para os seus amigos que estão com questões de relações? Eu acho que o recado que eu quero dar, assim, eu acho que é importante a gente ter... Aqui nada mais, nada menos foi do que uma conversa, e eu acho que essas conversas dão clareza. Eu tenho, poxa, amigos que são muito próximos, assim como o Roberto também, mas que eu tenho essa recorrência nessas conversas. Obviamente, cada um com seus problemas diferentes, mas eu acho que isso te traz um pouco de respiro, um pouco de alívio, um pouco talvez de poxa, qual caminho eu devo seguir e você tem que fazer. E eu acho que te traz ali um pouco de Conforto, não é conforto, um pouco de inspiração, inspiração. né? De você realmente falar, porra, acho que não tentei dessa tal forma aqui, eu acho que faz sentido o que você está falando, né? Obviamente tem profissionais para isso, né? Mas eu acho que você também ter essa conversa, Essa troca, né? essa troca, exatamente isso. Ter essa troca eu acho que é super importante, né? Então, o conselho que eu dou é que, cara, fale sobre, não necessariamente nesse ponto, né, específico já direto com a pessoa, mas faça maturação disso, converse, entenda se isso é uma coisa tua ou se realmente tem que ser falado, porque eu acho que é importante. E é isso, então, por hoje a gente vai encerrando aqui e a nossa ideia não é achar o certo e o errado, não é ter razão, e sim criar conexão, que a gente possa cada vez mais aproximar as relações, né, de forma geral, que a gente construa relações mais saudáveis, para que a gente tenha um mundo mais saudáveis. A gente sabe que se a gente olhar os números, a saúde mental está cada vez com números piores, né, principalmente aqui no Brasil. Então cuidar um pouco disso para que a gente tenha dias, né, melhores e saber que fazer terapia, trabalhar o autoconhecimento pode evitar muitas coisas, né? E às vezes eu escuto muitas pessoas falando assim, mas eu não tenho esse dinheiro, mas eu não tenho como investir nisso, mas talvez você acordar, precisar de um remédio para acordar, um remédio para dormir, um remédio para fazer academia, ou então precisar ter fugas, né, como bebida em excesso, pornografia, etc. Isso você não veja como um custo, né? E custa, além de custar a parte financeira, custa a sua saúde, custa a sua vida que está passando e você está levando ela de uma forma não tão saudável, né? E até um ponto importante, que a gente está aqui conversando com homens hoje, que saiu atualizado uma pesquisa que 70% das pessoas que se suicidam são homens. É um número bem grande. Então, homens, como o Hélio deixou esse recado final, não deixem de falar o que vocês sentem, não deixem de trocar, de procurar ajuda, né? E não é ajuda, porque ir para terapia, por exemplo, e se cuidar nesse sentido, não é porque você é louco, precisa de ajuda, pelo contrário, você é muito são. Você está buscando cada vez ter uma gestão emocional melhor, você lidar com seus sentimentos, você acordar mais feliz, né? Porque isso é possível. Então, não deixem, né? Nem que se nesse momento for com um amigo, não deixem de falar, né? De colocar para fora aí também o que vocês sentem, porque todos sentem. E é isso. Muito obrigada, Samuca. Muito obrigado, responsável por fazer Maravilhoso, essa conversa ir pro ar. Elítio, muito obrigada Eu de que agradeço, coração, poxa. muito feliz. Ele inaugurou essa conversa,
surgiu de uma conversa que a gente teve um dia. Então, estou muito feliz e que venham várias e a gente possa, de alguma forma, contribuir para um mundo melhor, né? A gente vai fazer um Big Brother Brasil depois, né? Com todo mundo aqui, né? Vai ser legal. A gente faz a mesa redonda da terapia. Não é do futebol, é da terapia. E é isso. Obrigado. Obrigada. Beijo a todos. Um momento. Tente novamente, mas tente novamente, mas tente novamente.